Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma aula de língua portuguesa, onde a gente está analisando questões de um simulado aqui do Cisedu. A pergunta de hoje é: você sabe já identificar o tema ou assunto principal de um texto? Então, a questão analisada, nós vamos descobrir se você sabe. Então, vamos lá, sem mais demoras, vamos para a aula. Muito bem, e aqui está o texto que nós vamos analisar. Eu vou ampliar a tela agora e agora é o momento de você dar uma pausa aí no texto para que você possa ler sem a minha ajuda, tá bom? Então vai lá, dá uma pausa no texto, faz a tua leitura e depois volta aqui comigo para a gente analisar juntos. Ok? Deu certo? Muito bem, e agora, como você já sabe, já deixa o seu curtir aqui no vídeo, já compartilhar esse vídeo é muito importante para nos ajudar aqui no canal. Em breve teremos mais vídeos de matemática, português e outras disciplinas, então fica conosco que você aprende mais. Então galera, como vocês viram no começo do vídeo, a habilidade que nós temos que procurar aqui é esta: identificar o tema ou assunto de um texto. Então vamos que vamos, né? Você que faz parte da Escola José Euclides, já deixa o seu comentário aí, deixa a sua dúvida, o que você está achando dos vídeos e principalmente coloca a sua frequência na descrição aí que está, no linkzinho que está na descrição. São Paulo, 31 de outubro de 2002. Vou ampliar para ficar melhor a leitura para você. A Indústria S.A. A Induscar S.A. Desejo comunicar minha insatisfação com os serviços de atendimento ao cliente e garantia. Meu veículo, um Vesúvio Turbo 2.2 2001/2001, chassi tal, se encontra na concessionária Stop, na Avenida Belém, em São Paulo. Levei esse veículo para a concessionária em questão no dia 23 de 10 de 2002, para a revisão programada dos 20 mil quilômetros. 2 dias depois, comunicaram-me a necessidade da substituição da embreagem e enviaram um fax do orçamento. Intriga-me o fato de ter levado esse veículo diversas vezes a Stop nos últimos 12 meses, por motivos diversos. A meu ver, houve negligência por parte de algum funcionário que manobrou ou testou o carro e não notou esse problema na embreagem, a não ser agora. No mesmo dia do recebimento do orçamento, contatei o atendimento ao cliente, registrando minha queixa. Até esta data, porém, não obtive retorno ou resposta. Gostaria que vocês reconsiderassem sua posição e tratassem este caso com muita atenção, cuidado e respeito, para que mantivéssemos uma relação fornecedor-cliente boa e duradoura. Aguardo seu contato, Cássio Martins, e o e-mail do Cássio aqui embaixo. E este texto foi tirado deste site que vocês encontram aqui embaixo. Muito bem! Gostaram do texto? Deu para saber aí já qual é o assunto principal? Então, não se esqueça aí de fazer tudo que você precisa fazer. Outra coisa importante é, se eu estou falando muito devagar, você pode acelerar esse vídeo. Afinal de contas, vamos nos aproveitar desta ferramenta chamada YouTube, né? Voltando aqui para a nossa questão. A partir da leitura do texto, identifique o assunto central da carta de reclamação. A recorrência de comparecimento à concessionária para ajustes do veículo, no veículo. Nós estamos procurando o que mesmo? Nós estamos procurando o assunto central. O assunto central. Ele está reclamando de recorrer várias vezes à concessionária para ajuste do veículo. É isso? Vamos procurar no texto. Ele falou aqui, ó, bem aqui, a meu ver, bem aqui, ó. Intriga-me o fato de ter levado esse veículo diversas vezes, por motivos de diversos. A meu ver, houve negligência da parte do funcionário que manobrou, e não notou esse problema na embreagem. Ó, pronto, veja bem. Quando ele diz que,
entre o fato de ter levado esse veículo diversas vezes, 2 meses, por motivos diversos, não é isso? Então, ele não está reclamando de ter levado várias vezes no último ano o seu carro para a concessionária. Porque vocês viram, os motivos são diversos. Pessoal, eu esqueci. Antes de eu falar aqui das questões, também é importante você dar uma pausa aqui e você tentar acertar, né? Porque assim você vai evoluindo, você vai trabalhando essa habilidade em você. Então, analisa as questões direito, tenta acertar, faz aí o teu gabarito e aí depois você dá o play para que eu possa analisar com você. Perdão, já falei a primeira, né? Já descartei a primeira. Então, assim, voltando aqui. Vamos imaginar aí que você já deu a pausa, vamos lá. A recorrência do comparecimento à concessionária por ajuste dos veículos, para ajustes no veículo. Então, você acabou de ver lá no texto que essa recorrência, que foi no período de 1 ano, por exemplo, ele disse várias vezes no período de 12 meses. Essa recorrência ela teve outros motivos, ou seja, ele mesmo colocou o carro lá, ele levou o carro por outros motivos. Então, esta não é a reclamação, né? O que ele se intrigou, veja bem, né? Não foi ter levado o carro várias vezes, foi ter levado o carro várias vezes na concessionária e nenhum dos funcionários durante esse ano todinho ter percebido este problema na embreagem, né? A não ser agora. Então é isso, viu, pessoal? Então, veja bem, vamos voltar aqui à questão. O assunto central da reclamação não era, porque a recorrência do comparecimento da concessionária foi algo natural, foi algo decidido por ele, foi outros problemas. Então, essa aqui não é a reclamação principal do texto. A falha no atendimento na revisão programada de 20 mil quilômetros. Falha no atendimento? Será se houve falha no atendimento? O que houve foi uma surpresa, né? De fato, teve o atendimento na revisão programada de 20 mil quilômetros e teve essa surpresa. Então, assim, surpresa que ele, como cliente, como é que ele entendeu? Meu Deus, de uma hora para outra, né? De uma hora para outra a embreagem do carro parou de funcionar e precisa trocar a embreagem todinha, né? Então, essa foi a surpresa dele. Então, quando ele diz assim, a falha no atendimento, olha, volte aqui. O grande problema aqui percebido pelo autor da carta aqui, que é o senhor Cássio Martins, o grande problema foi essa falta, o que ele acha que é uma negligência, né? O grande problema foi essa negligência, que não perceberam durante o ano todo que a embreagem estava sendo desgastada, estava apresentando um problema e que quando foi agora na revisão de 20 mil quilômetros, trocar a embreagem todinha. Então, perceba, a falha não estaria na revisão de 20 mil quilômetros. A falha, segundo o autor da carta, estaria antes, que deveria ter percebido esse problema antes, né? Então, assim, aqui também não é a reclamação principal do texto, apesar de ser uma opção muito boa. Letra C. A falta de atenção dos funcionários da concessionária com os defeitos do veículo após outros atendimentos de revisão. Essa é muito boa. A falta de atenção dos funcionários da concessionária com os defeitos do veículo após outros atendimentos de revisão. Então, ele está dizendo que após outros atendimentos de revisão, os funcionários falharam, os funcionários faltaram com a atenção, né? Essa aqui é muito boa, vamos segurar essa. Bota uma bolinha aqui. Letra D de dado. A necessidade de substituição da embreagem incluso no orçamento de revisão programada por parte da concessionária após outros atendimentos da concessionária de conferência do veículo. Essa aqui também é muito boa, né? Essa questão tá show de bola, dá para você se confundir facilmente. Mas veja bem, essa aqui dá para a gente eliminar. Como? Olha só. A necessidade de substituição da embreagem incluso no orçamento da revisão programada por parte da concessionária após outros atendimentos de conferência do veículo. Veja que ele está destacando a questão da substituição. Olha, voltando no texto, o senhor Cássio Martins, ele não é que ele discorde, né? Não é que ele discorde da necessidade de agora trocar a embreagem. O que ele está achando foi a não percepção anterior a isso. O carro estava lá várias vezes durante o ano, passando por outros atendimentos, passando por outras revisões e somente agora a embreagem parou de funcionar, né? Então, assim,
não é que ele esteja... E claro, que ele destaca assim, ó, notou esse problema. Ele coloca aqui entre aspas, a palavra problema entre aspas, o que nos leva a perceber uma certa aí, né, que manobrou ou testou o carro e não notou esse problema na embreagem, a não ser agora. Então, essas aspas aí podem nos dar a entender que o senhor Cássio também pode estar meio discordando. Será se realmente precisa trocar a embreagem, né? Será se... Por que só agora falaram isso, né? Então, assim, quando a gente analisa aqui a questão, a necessidade de substituição da embreagem, por que não seria esse o assunto principal do texto? Porque, de certa forma, ele até pode concordar com a necessidade da troca, mas o que ele achou estranho mesmo, de novo, eu falando a mesma coisa, né? O que ele achou estranho mesmo foi não ter percebido antes. Então, a troca em si da embreagem, né, a substituição da embreagem, não é o assunto principal. Então, tem a ver, você está percebendo que tem a ver com esse falta de atendimento aí, né? Agora, vamos para a questão o atraso do retorno no serviço, do serviço de atendimento ao cliente, quanto à queixa do cliente acerca do orçamento emitido pela concessionária. Questão muito boa. Por que questão muito boa? Porque a gente entendeu, né? A gente entendeu a situação, mas olha como é que ele termina o texto, ó. No mesmo dia do recebimento, estou aqui, ó, pessoal, no mesmo dia do recebimento do orçamento, aqui vem o grande problema e a sacada da questão. Contatei o atendimento ao cliente, registrando minha queixa, ou seja, tudo isso que ele explicou aqui nos parágrafos anteriores, tudo isso que ele explicou aqui, ó, ele já havia... Isso aqui foi acontecer no dia 31, né? No dia 31. E quando foi que ele recebeu essa notificação? Está aqui, ó. Eu levei, pronto, no dia 23, ele levou o veículo à concessionária e 2 dias depois, ou seja, do dia 23, 24 e 25, ele recebeu esse orçamento. E nesse mesmo dia, ele, registrando minha queixa, até essa data, porém, não obtive retorno da resposta. Ou seja, nesses 2 dias, no dia 25 de outubro, ele registrou a queixa ao atendimento. Então, foi do dia 25 até o dia 31 de outubro, sem obter resposta. E aí ele, no dia 31 de outubro, no final do mês, ele fez esta carta, né? Esta cartazinha aí à empresa. Então, é aqui o grande ponto do texto. Porém, não obtive retorno ou resposta. Gostaria que vocês reconsiderassem sua posição ou tratassem esse caso com muita atenção, cuidado e respeito para que mantivéssemos uma relação fornecedor e cliente de boa e duradoura. Então perceba que também outra dica boa do texto é essa aqui, ó. Desejo comunicar minha insatisfação com os serviços de atendimento ao cliente e garantia. Então, voltando à questão, essa opção que a gente marcou como sendo uma boa opção, ela fala muito do que foi, digamos assim, do problema em si. Mas a pergunta é, a partir da leitura do texto, identifique o assunto principal da carta de reclamação. Então, nesta carta de reclamação, o autor está reclamando da falta de atendimento, porque isso aqui já... Qual foi o intuito da carta? Qual foi a necessidade de se mandar esta carta? Foi só para reforçar toda essa situação. Foi de alguma forma para dizer, vocês não me atenderam lá no serviço de atendimento como era para ser atendido. Então eu estou vindo por meio de uma carta reforçar essa situação, né? E depois, se depois da carta não tiver um bom atendimento, e aí qual será a próxima reclamação, né? Como se dará a próxima reclamação? Esta carta aqui já está num blog aí, né? Não sei se é verdade ou é ficção essa situação, mas você entende que o motivo da carta é o degrau 2, né? A segunda etapa, né, desse processo que o senhor Cássio está passando. Então, meus caros amados e amadas, nós temos aqui a nossa resposta. A nossa resposta é esta. Por quê, professor? Porque o grande intuito, o grande assunto principal, o assunto central desta carta é reclamar desse atraso do serviço ao atendimento e ao cliente quanto à queixa do cliente acerca do orçamento emitido pela concessionária. Belezura, meus garotos e minhas garotas, e agora
É isso, você já sabe, deixa aqui o seu curtir, compartilhe, faça o seu comentário e você que é aluno aí, ou então que você que quer participar desse processo pedagógico, né? Você coloca aí a sua frequência no link que está aí na descrição, tá certo, pessoal? Então é isso, galera, até a próxima aula.